Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Mais um dia estamos iniciando na presença de Deus. Mais um dia estamos iniciando para aprender mais do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Vamos juntos começar mais um dia na presença de Deus através desse devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, pela graça de Deus, estamos aqui, iniciando o dia com o Senhor. Não existe forma melhor de iniciarmos o dia, começando o dia com o Senhor, que nos conhece, que nos sustenta, que nos provê todas as coisas. Ele é Deus. Independente das circunstâncias, Ele sempre será Deus em nossas vidas. Então vamos juntos começar esse novo dia na presença de Deus. Como diz a palavra de Deus, esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. Esse é o dia que o Senhor preparou e está nos dando de presente. É uma dádiva. Todo dia, quando começa, é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Quando Deus nos acorda para estarmos aqui, para vivermos mais um dia, o Senhor está nos dizendo que a obra que Ele começou, Ele ainda não terminou. Então devemos viver o dia intensamente, plenamente, tendo a certeza de que Deus é por nós. E como diz a Tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Vamos começar o nosso devocional, começar a aprender mais do Senhor, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? A voz está boa? Para que a gente possa começar o nosso devocional. Amém. Amém. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vamos chegando, vamos esperar mais um pouquinho, porque tem mais pessoas aí chegando. Espero que vocês tenham passado bem o dia ontem. E o ontem ficou para trás. Eis que Deus faz nova todas as coisas. Um novo dia está chegando para a gente. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Vamos iniciar o nosso devocional. Estamos chegando aí, final do ano, né? Quantas coisas o Senhor fez por nós neste ano, né? Quantas bênçãos o Senhor nos deu esse ano. Quantas coisas boas aconteceram, né? Deus é bom. Deus é fiel. Queridos, a nossa vida ela é consequência de escolhas e decisões que fazemos. A nossa vida ela é resultado das escolhas e decisões que fazemos. Tudo na vida ela parte de uma escolha, tudo na vida ela parte de uma decisão. Na verdade, hoje colhemos aquilo que decidimos lá atrás. Tudo é fruto de uma escolha, tudo é fruto de uma decisão. E quase sempre, todos os dias, vamos dizer assim, a gente precisa tomar uma decisão. Desde as decisões mais tranquilas, desde as decisões mais simples, até as decisões mais complexas, até as decisões mais importantes da vida. Por exemplo, o casamento é uma decisão importante, ter filhos é uma decisão importante, andar ao lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma decisão importante,
Beber água é uma decisão importante. Almoçar, jantar é uma decisão também importante. Mas os dois tipos de decisões, elas têm consequências. Desde as decisões mais simples de beber água, ou de almoçar, ou de comer, até a decisão de escolher com quem vai casar, escolher as amizades que vão estar perto de você. As decisões, elas são necessárias. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. O fato é de que a nossa vida, ela caminha, ela anda, ela se movimenta através das decisões. Bom dia, Kátia, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. A nossa vida, ela é consequência das decisões. O que vivemos hoje são as decisões que tomamos lá atrás. Ou seja, a nossa vida, ela é o reflexo das escolhas e das decisões que tomamos. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda decisão na vida, toda escolha na vida, ela gera consequências. Bom dia, Marta. Ela gera consequências. Hoje você está vivendo consequências daquilo que você decidiu lá atrás. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. E hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema. Hoje o nosso devocional é 4 luzes para uma decisão. 4 luzes para uma decisão. Ou seja, 4 coisas necessárias que precisamos ter antes de tomar qualquer decisão na vida. Qualquer decisão na vida. Como eu falei, existem decisões simples. Por exemplo, que roupa que eu vou vestir hoje para poder passar o dia? Que comida que eu vou comer hoje na hora do almoço? Isso são decisões simples. E quando eu faço essa decisão, ela vai gerar para mim consequências simples. Porém, existem decisões na vida mais importantes. Como eu comentei, decisão com quem eu vou casar é uma decisão importante. Ela vai gerar para a gente consequências importantes. Decisões de ter filhos é uma outra decisão importante. Ela vai gerar em nós consequências importantes. Andar com Deus, andar com Jesus, ter um relacionamento com Ele, viver com Ele, é uma decisão importante, cabe você querer ou não. E isso vai gerar também consequências importantes. Mas precisamos aprender que todas as decisões que vamos tomar na vida, elas precisam partir de Deus. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Se você tivesse tomado as decisões que você tomou lá atrás, onde Deus fosse a razão dessa decisão, onde Deus fosse o princípio dessa decisão, com certeza hoje você estaria colhendo os frutos de uma decisão acertada, porque Deus, a vontade de Deus prevaleceu na sua decisão. Mas o que passou, passou, não importa. O importante agora é daqui para frente, as suas decisões serem pautadas em Deus. Eu quero começar o devocional de hoje lendo com vocês o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Olha que versículo importante que Deus nos trouxe nesta manhã. Se você precisa de sabedoria para tomar decisões, se você precisa de sabedoria para fazer escolhas, se você precisa de sabedoria para caminhar, essa sabedoria ela tem que vir do alto. Essa sabedoria ela tem que vir do Senhor. Às vezes achamos que sabemos, às vezes achamos que temos razão, e hoje você percebe que você está colhendo frutos de decisões que você achava que estava correta.
Mas precisamos de sabedoria, e Deus, ele tem estoques ilimitados de sabedoria, porque ele é a sabedoria principal. Ele é a fonte de toda a sabedoria. E Tiago, ele deixa muito claro isso. Se algum de vocês falta sabedoria para a vida, para as decisões, para as escolhas, para a caminhada, peça a Deus, que a todos dá livremente e dá de boa vontade. Deus ama nos abençoar. E essa sabedoria lhe será concedida. Então, queridos, antes de qualquer coisa, lembre-se que não se deve tomar decisões sem a sabedoria de Deus. E é possível você ser uma pessoa cheia de sabedoria. Às vezes você olha para uma pessoa e conversa com uma pessoa, e essa pessoa é uma pessoa cristã, uma pessoa que estar perto dela te faz bem, ouvir ela é uma direção que você tem para a sua vida, estar perto dela é um aconselhamento e tudo. Você vai falar, nossa, que pessoa sábia, que pessoa que possui uma grande sabedoria. Entenda que a sabedoria dessa pessoa vem de Deus. Vem de Deus. Agora, existem algumas coisas importantes que eu quero pontuar antes da gente entrar nas luzes, nas lições sobre decisão, que existem umas coisas importantes que eu preciso observar junto com você. Bom dia, Cá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Vânia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Você nunca deve tomar decisões, primeiro, quando você estiver profundamente desapontado, profundamente desapontada. O que é isso? Quando você estiver triste, quando você estiver decepcionado ou decepcionada, quando você estiver apressada, querendo resolver logo o problema, não tome decisão nenhuma, fique quieto, fique quieta. Isso é uma coisa que você tem que observar. Não tome decisão nenhuma quando você estiver desapontado, deprimido, triste. Não tome nenhuma decisão. Segundo, quando você estiver fisicamente exausto, cansado, não tome decisão nenhuma. Descanse, deixa a decisão que você precisa tomar no dia seguinte, e ela tem que estar pautada na sabedoria de Deus. Terceiro, não tome nenhuma decisão quando você estiver irado, irada, com raiva, querendo tomar uma decisão para se vingar do outro, para tentar resolver um problema que de repente vai prejudicar outra pessoa, enfim. Não tome nenhuma decisão quando você estiver nervoso, nervosa. Não tome nenhuma decisão quando você estiver feliz demais, quando você estiver eufórico, feliz demais. Os extremos não servem para ser base para tomada de decisão. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Tome cuidado, os extremos não podem servir de base para você tomar decisão. Você nunca deve tomar decisão feliz demais e nem triste demais. A decisão ela tem que ser baseada na sabedoria, na vontade, naquilo que Deus quer para a sua vida. Bom, nessas circunstâncias que eu comentei, nessas circunstâncias profundamente triste, fisicamente exausta, irada, nervosa, com raiva, abatida, deprimida, é melhor você dizer para você mesmo, ainda não tenho nenhuma decisão, preciso de mais tempo. Sabe, queridos, se alguém chega para mim hoje, que eu já tenho um pouco mais de experiência na minha vida, se alguém chega para mim e diz assim, Fernando, eu preciso que você tome uma decisão agora sobre um determinado assunto. Eu preciso dessa resposta hoje. A minha resposta hoje, que eu vou dar para a pessoa, vai ser não. Vai ser não. Eu nunca dou respostas sob pressão. Nunca. Então eu vou virar para a pessoa e vou dizer, bom, se você quer a resposta hoje, agora, a minha resposta é não. Pode ser que amanhã seja outra. Hoje, agora, é não. Eu nunca tomo decisão no mesmo dia
ainda mais se for uma decisão complexa, que vai gerar resultados complexos, consequências complexas. Então, se alguém vier correndo para mim e falar, não, pastor Fernando, você precisa tomar uma decisão, hoje não. Agora, se você vier amanhã, se você vier daqui um mês, se você vier daqui uma semana, quem sabe? Vou orar, vou consultar Deus, vou pesar os pós e os contras, e aí eu te dou uma resposta. Pode ser? É assim que a gente tem que tomar decisão. Amém, queridos? Bom, nós temos hoje nesse devocional a oportunidade de aprender alguns pontos importantes para que eu e você possamos tomar decisões. Bom dia, Kiara, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. 4 coisas importantes que eu e você precisamos observar antes de tomar qualquer decisão, principalmente as mais complexas, principalmente as mais importantes, principalmente aquela que vai gerar resultados, consequências para a sua vida. A primeira luz que eu quero trazer, a primeira lição, o primeiro ponto, antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus. Ore a Deus. Por isso que você não deve tomar a decisão de imediato. Como eu falei, se alguém me pressionar para tomar uma decisão agora, eu vou dizer não. Vou dizer não. Então a primeira coisa que você tem que ter consciente em você é que antes de você tomar qualquer decisão, ore a Deus. Olha o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, diz assim: peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate, a porta será aberta. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ei, peça, clame, pergunte, se oriente. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ajudar, porque se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai achar. Se você bater na porta, ela vai abrir. Pois todo aquele que clama a mim, ou seja, todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta será aberta. Entenda que tudo começa em Deus. Então a sua decisão deve começar em Deus. A primeira coisa, antes de você tomar qualquer decisão, é oração. Agora, queridos, eu sei que eu estou falando aqui com pessoas adultas, ok? Sei que eu estou falando aqui com pessoas maduras. Então, eu vou beber uma água, eu preciso orar antes para decidir que água eu vou tomar? Não. Eu vou vestir uma roupa, eu preciso orar antes para saber que roupa eu vou vestir? Não. Isso não tem a ver com decisão divina. Isso não tem a ver com a decisão de Deus. Mas qualquer decisão mais complexa, mais profunda e que vai gerar resultados complexos, ore a Deus. Por exemplo, você tem uma empresa, você vai fechar um negócio, existe um negócio pronto para ser fechado. Só que você não tem nenhuma posição de Deus, você não tem nenhuma direção de Deus, você não sabe se fechar esse negócio é a vontade de Deus, porque Deus enxerga lá na frente. Deus, ele tem a visão do todo, a gente tem uma visão muito mínima. Deus, ele tem a visão do macro, do todo. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, antes de tomar uma decisão desse nível, consulte o Senhor. Davi, o rei Davi, se vocês lerem a história em Reis, você vai ver que rei Davi, qualquer batalha que ele ia enfrentar, qualquer luta que ele ia guerrear, ele consultava Deus antes, perguntando: eu devo ir? Devo ficar? Ele pegava a estratégia do que fazer na batalha com Deus. Entenda isso, entenda isso. Orar é falar com Deus de forma íntima. Entenda que na intimidade com Deus você encontra paz, você encontra
necessário para a tomada de decisão. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7, muito conhecido de todos nós. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Queridos, entenda uma coisa: para você tomar qualquer decisão na sua vida, você tem que estar em paz, você tem que estar com a mente tranquila. Quando isso acontece, tenha certeza que você vai tomar a decisão correta. Não tome nenhuma decisão se lhe faltar paz. Nenhuma decisão se te faltar paz. Então, ore. Antes de qualquer decisão, ore a Deus. Ah, mas eu oro a Deus, ele fica em silêncio. Então não faça nada e não tome decisão nenhuma. O momento certo de você tomar a decisão é quando Deus falar no seu coração que você pode tomar essa decisão. Ele fala. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, é eternamente Deus. Ele continua falando com seus filhos. Ele não muda. Ele está falando agora de manhã comigo e com você, através desse devocional. Deus fala muito, todos os dias. Você precisa estar bem, focado em Deus, para estar com teus ouvidos sensíveis à voz de Deus. Amém? Então, a primeira coisa antes de tomar qualquer decisão, ore a Deus. Segunda coisa, antes de você tomar qualquer decisão, analise as circunstâncias. Analise as circunstâncias. Por isso eu comecei esse devocional de hoje lendo Tiago 1,5, que diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e ela lhe será concedida. Analise as circunstâncias pela sabedoria de Deus, pela sabedoria que Deus dá. Todas elas devem ser analisadas de forma profundamente. Todas as decisões devem ser analisadas pelas circunstâncias que estão sendo tomadas com profundidade. Todos os prós e os contras devem ser levados em consideração. Não despreze nenhum fator. Não despreze nenhum fator. Analise. Veja se essa decisão que você vai tomar não vai prejudicar o outro. Veja se essa decisão que você vai tomar dentro dessa circunstância que está sendo apresentada não vai te prejudicar, não vai prejudicar a sua família. Sabe, queridos, às vezes a gente olha uma situação, a gente acha que ela é maravilhosa, que ela vai ser muito recompensadora, que ela vai ser muito... Mas ela pode ser isso tudo momentaneamente. Lá na frente, ela vai gerar consequências perigosas. Consequências perigosas. Então, não se atente na aparência da decisão, e sim naquilo que ela vai gerar como consequência. Então, analise profundamente a decisão que você vai tomar, principalmente aquelas que são mais complexas, que vão gerar resultados mais complexos. Olha o que diz Provérbios. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que eu vou bater muito aqui no devocional, nessa tecla. Leia a palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus. Ela tem tudo aquilo que nós precisamos para a vida. Ela é o nosso manual de conduta. Ela é o nosso manual de escolhas, de decisões, de orientações. Ela é a nossa bússola para caminhar. Não te aparte desse livro da lei. Deus disse para Josué: procure cumprir tudo aquilo que está nele, porque assim você será bem sucedido. Deus disse isso para Josué, quando Josué perdeu a sua referência, quando Josué perdeu a sua liderança, quando ele perdeu Moisés, que o guiava, que o liderava, que o conduzia aquele povo todo. Quando Moisés morreu, que Josué assumiu a liderança do povo hebreu no deserto, a primeira coisa que Deus disse para Josué é o seguinte: não te aparte do livro da lei, deste livro que hoje está nas nossas mãos. Ele disse: não te aparte deste livro, medite nele dia e noite, procure cumprir tudo que nele está escrito, para que você te vá bem, para que a sua vida seja uma vida próspera e abençoada. Isso foi o que Deus disse a Josué. Então a palavra de Deus é tudo aquilo que precisamos para termos uma vida plena
decidir de forma correta. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Eu vou repetir, Provérbios 14, versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, aquele que não tem sabedoria, aquele que não decide as coisas em Deus, aquele que não espera o tempo do Senhor, aquele que vive afobado, aquele que quer tomar decisões pela vontade própria, aquele que acha que pode tudo, aquele que acha que sabe tudo. O inexperiente, ele acredita em qualquer coisa. Ele inclusive acredita que a decisão dele é a melhor que tem. Ele acredita que aquilo vai dar certo. Ele acredita em qualquer coisa. Mas o homem prudente, porque ele analisa as circunstâncias, ele analisa as situações, ele vê bem aonde pisa. Amém, queridos? Vocês estão comigo? Preste atenção onde você pisa. Sabe, queridos, a nossa vida, o mundo que vivemos é um campo minado. Entenda isso. O mundo que vivemos é um campo minado. Preste atenção onde você pisa. Deixa a palavra de Deus iluminar o seu caminho. Deixa a palavra de Deus iluminar o seu caminho. Preste muita atenção onde você pisa. Amém? Terceira luz, terceira lição que precisamos ter e aprender para que a gente tome as decisões corretas na vida são os conselheiros que nós temos. São os conselheiros que nós temos. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 11, versículo 14. Diz assim: sem diretrizes, sem conselhos, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11, 14. Agora, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Queridos, conselho é extremamente importante, só que conselhos não podem ser de qualquer pessoa. Não podem ser de qualquer pessoa. Não procure se orientar, não procure se aconselhar, não procure obter uma direção de qualquer pessoa. Ah, mas ele é meu amigo, tudo bem. Mas ele entende o que você está vivendo? Ele entende sobre aquilo que você precisa? Ele já passou por essa situação? Ele já tem experiência suficiente sobre esse determinado assunto para te aconselhar? Então, queridos, não pegue conselho, não obtenha conselhos de uma pessoa qualquer, mas pessoas como cristãos, experientes, e de preferência pessoas que pensam diferente de você. Por que você fala isso? Pensa diferente de você? Porque você tem um tipo de pensamento sobre uma determinada situação, e esse seu pensamento sobre uma determinada situação está te deixando em dúvida. Por isso que você está procurando conselho. Se você tem uma pessoa que pensa que nem você, ela também vai ter dúvidas sobre aquilo que você está vivendo. Então procure se aconselhar com pessoas que já passaram por isso, pessoas que já viveram o que você vai viver ou que você precisa decidir, pessoas que já tomaram decisões sobre isso, pessoas mais maduras, pessoas mais experientes e de preferência pessoas que estão caminhando na mesma direção. Por isso, queridos, uma das funções pastorais é a de conselho. Sabe por quê? Não que somos pessoas melhores, não que somos pessoas... Não, é porque tudo na nossa vida como pastor é baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o nosso maior alicerce. E a gente vive como ministério pastoral
24 horas por dia inserido na vida com Deus. Temos sim, eu por exemplo, não trabalho, eu não tenho uma profissão, a minha vida é ministerial, de forma integral. Eu vivo em função do Evangelho, da Palavra de Deus, do meu ministério, 24 horas por dia. Isso foi um chamado que eu tive para mim, e eu, através desse chamado, eu decidi falar, não, essa vai ser minha vida. Então, quando alguém vem pedir conselhos para mim, porque eu estou aqui para isso, estou disponível para aconselhar, para orientar, para orar, para buscar junto, para resolver junto, eu sempre vou ter a Bíblia, a Palavra de Deus, o Senhor, como base para te ajudar, para te aconselhar. Então, se você vai de repente no vizinho da esquina pedir uma opinião, tome cuidado, porque a vida dele é outra, o chamado dele é outro, a profissão dele é outra, e de repente ele não tem experiência para te ajudar. Então procure se aconselhar com pessoas que realmente têm mais vida que você, no sentido de ter vivido mais experiência. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo, querido, Deus abençoe. Então, se cercar de pessoas sábias, pessoas que podem te aconselhar, sabe, você é a média de pelo menos 5 pessoas que te cercam. Você é a média de pelo menos 5 pessoas que te cercam. Então você está andando com quem? Você está vivendo com quem? Pense nisso. As pessoas que te aconselham, as pessoas que estão do seu lado, têm surtido resultado? Bons resultados? Você tem tomado decisões certas baseadas nesses conselhos? Então tome cuidado. Se cercar de bons conselheiros é fundamental. É fundamental. E a última lição, a última luz, como eu falei, são 4 luzes para tomadas de decisões. A última luz importante são as promessas de Deus para a sua vida. As suas decisões, elas devem ser baseadas nas promessas de Deus para a sua vida. Deus tem promessa para você, ok? Algumas já se realizaram, outras vão se realizar. A obra que Deus começou na sua vida, ela ainda não terminou. Por isso que você acordou, por isso que você despertou de manhã. Quando a gente acorda de manhã, é Deus dizendo, ei, tem mais um dia para ser vivido, tem mais coisas para ser conquistadas, o meu plano ainda não acabou, o meu plano ainda está de pé, independente do que você pensa, do que você acha, dos seus sentimentos, independente daquilo que você está vivendo, a circunstância que você está passando. O Senhor te diz, os meus planos continuam de pé, porque os meus planos não têm a ver com o que você sente, com o que você vive, meus planos têm a ver com quem você é e com quem eu sou. Eu sou o seu Deus e você é o meu filho, minha filha. Então, queridos, tome qualquer decisão pensando nas promessas de Deus para a sua vida. Peça a Deus, por exemplo, um texto bíblico para te orientar nessa decisão. Ore a Deus, como eu falei, a primeira luz para a tomada de decisão é a oração. Ore a Deus e na oração, Senhor, fala comigo. Usa a tua palavra para falar comigo. Se o texto lhe disser não, é não. Se você sentir paz de tomar a decisão, estiver tranquilo, é sim. Peça para Deus que Ele fale com você antes de tomar qualquer decisão. Se o texto que você leu, se a resposta de Deus através da palavra foi uma promessa para a sua vida, firme-se nessa promessa e continue firme. Eu quero ler aqui alguns versículos que eu separei para que você guarde no seu coração e que futuramente, quando você for tomar uma decisão, lembre desses versículos e vê se tem a ver com aquilo que você vai tomar como decisão. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim, não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olha que maravilhoso isso. Vai tomar uma decisão, não tenha medo. Se Deus confirmou, entenda que Ele é contigo. Não te assuste, porque Ele é o seu Deus. Ore sempre a Deus, que Ele te responde sobre qualquer tomada de decisão. Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 17. Esse é o meu predileto, esse versículo eu carrego muito comigo quando eu vou tomar qualquer decisão na minha vida. E ele diz o seguinte, Colossenses capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Vai tomar uma decisão, deixa a paz de Cristo ser o seu árbitro nessa decisão. Que a paz de Cristo seja o juiz nessa tomada de decisão. Qualquer decisão que você for tomar, que você está em dúvida, está sem paz, não está se sentindo confortável para tomar essa decisão, não tome a decisão. A paz de Cristo tem que ser o vosso árbitro. A paz de Cristo tem que reinar em você para que você possa tomar qualquer decisão. Eu vou repetir, Colossenses 3,15. Não temas que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Colossenses 3,15. Provérbios capítulo 4, versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Pondera, vê onde pisa, vê onde anda. Tome cuidado. É isso que esse versículo está dizendo. Tome cuidado. Vê onde pisa, porque os teus caminhos precisam ser ordenados. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão bem estabelecidos. Vai tomar uma decisão, vai fazer uma escolha, confia isso em Deus. Confia isso em Deus, submeta essa decisão ao senhorio de Cristo e os seus pensamentos serão estabelecidos. E o que significa pensamentos serão estabelecidos? Nos seus pensamentos, Deus te dará a resposta sobre essa decisão. E essa resposta, se causar em você paz, tranquilidade, tome a decisão. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há um caminho que o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Uma vez eu fui tomar uma decisão na minha vida, uma decisão séria, já fazem muitos anos. E eu pedi para Deus uma palavra, Ele me deu esse Provérbios. Há caminho que ao homem parece direito, mas no fim dele são caminhos de morte. Era uma decisão de uma situação que eu achava que era maravilhosa. E eu não tomei a decisão, falei que não, porque eu li esse Provérbios. E foi a melhor decisão da minha vida, foi dizer não para aquela decisão. Senão hoje eu estaria em maus lençóis. Deus continua falando. Deus continua falando. Para finalizar, queridos, eu vou deixar aqui algumas frases importantes que estão na palavra de Deus. Eu não vou dizer o versículo, mas eu vou dizer o significado do versículo e qual versículo, só para você entender. Vai tomar uma decisão? Provérbios 4, 26 diz: não seja apressado para tomar decisões importantes. Tiago 1, 5, que vimos, peça sabedoria a Deus para tomar a decisão correta. Provérbios 11, 14, aconselhe-se com pessoas sábias. Provérbios 14, 12, não confie apenas nos seus sentimentos. 2 Timóteo 3,16, busque sabedoria nas Escrituras para tomar decisões. Provérbios 16, 3, confie no Senhor, que Ele fará o melhor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, responda para você mesmo, a decisão que eu vou tomar glorifica a Deus? O nome de Deus será exaltado? Vai tomar alguma decisão antes na vida?
Ore, analise as circunstâncias, peça conselhos a pessoas sábias, experientes que já viveram isso que você está vivendo e se baseie nas promessas de Deus para a sua vida. Não tome decisões de qualquer jeito. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis deixar hoje para vocês. Esse é o devocional da nossa manhã. Não tome nenhuma decisão de qualquer jeito. Tudo começa em Deus. A partir de hoje, qualquer decisão que você tomar, ore a Deus. Amém? Vamos orar para que a gente possa finalizar esse devocional e que Deus possa confirmar essa palavra no nosso coração. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos na Tua presença. Obrigado. Obrigado por nos acordar. Obrigado por nos trazer na Tua presença nesta manhã. Aqui estamos e aqui aprendemos mais da Tua palavra. Obrigado por nos ensinar, porque uma palavra de hoje foi uma palavra de ensino, de instrução, de procedimentos. Obrigado por nos ajudar a entender que todas as decisões na nossa vida, elas geram consequências, sim. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui, até comigo mesmo, colhendo coisas hoje que são frutos de decisões que tomamos lá atrás. Que possamos, a partir de hoje, através dessa palavra, entender que qualquer decisão, ela deve primeiro ser alicerçada, orientada, baseada no Senhor, na sua vontade. Por isso, qualquer decisão que iremos tomar daqui para frente, vamos orar ao Senhor, pedindo para o Senhor graça, sabedoria, direção, para que a decisão, para que a escolha seja a melhor possível. Obrigado. Obrigado por nos ensinar que precisamos orar antes, depois analisar as circunstâncias, obter conselhos de pessoas experientes e nos basear na Tua promessa, para que a gente possa tomar a melhor decisão, a decisão correta, para que as consequências sejam consequências boas, corretas. Porque toda decisão, toda escolha, ela sempre vai gerar consequências em nossa vida. Por isso, Pai, sou grato pela Tua palavra de hoje. Obrigado. Obrigado porque uma palavra como essa nos alerta, nos direciona, nos mostra o caminho a seguir. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, que esta palavra seja vida no coração deles, que eles possam daqui para frente tomar decisões baseados, alicerçados no Senhor. Que qualquer coisa que seja apressado, qualquer coisa que precisa ser urgente, que eles possam ter a paz do Espírito, a tranquilidade para tomar a melhor decisão. Que eles possam viver caminhando na Tua direção, aprendendo a cada dia mais do Senhor, vivendo um dia de cada vez e tomando as decisões baseadas naquilo que eles obteram como resposta do Senhor. Pai, eu peço que o Senhor os abençoe em tudo, que todas as esferas da vida deles sejam tocadas agora pelo poder do Espírito Santo e que eles possam sentir a paz, a tranquilidade, a alegria em qualquer decisões que eles forem tomar. Que isso seja para eles como um alerta sobre as decisões, que eles tenham paz, tranquilidade. Abençoa a casa, Senhor, a família, os filhos, o trabalho. Abençoa as mãos, os pés, onde eles estiverem, eles possam ser extremamente abençoados. Revista o Senhor com Teu poder e glória e que eles possam estar guardados e protegidos nessa jornada, nessa caminhada da vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida de cada um deles. Eu louvo o Senhor, porque eles estão aqui sempre, todos os dias, junto comigo, aprendendo mais do Senhor. Eu louvo pela vida deles, que o Senhor os abençoe em tudo, que eles sejam extremamente repletos da Tua graça e do Teu favor. Não peço só por eles, Pai, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que o Senhor os abençoe em tudo, que esta palavra seja vida no coração deles e que eles possam aprender que qualquer decisão a ser tomada deve primeiro partir do Senhor e que a paz, essa paz de Cristo, seja o árbitro em qualquer tomada de decisão.
Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida que temos. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. E que hoje possamos ter um dia extremamente abençoado, cheio da Tua graça e do Teu favor. Fica conosco, caminhe conosco, nos oriente, nos ajude. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor. Só podia ter sido Deus. Só podia ter sido Deus. Obrigado, Pai. É no Teu nome que eu oro. É no Teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja vida no coração de vocês. Que vocês possam ser extremamente abençoados por ela. E que hoje o seu dia seja um dia cheio da graça e do favor de Deus. Tem alguma decisão para tomar hoje? Analise, ore a Deus e tome a decisão da melhor forma que puder. Tá? Não tome nenhuma decisão se não for a vontade de Deus. E lembre-se, todas as escolhas, todas as decisões, elas vão gerar consequências. Pense nisso e seja abençoado por essa palavra. Amém? Queridos, continuamos o nosso desafio da leitura bíblica, do devocional. Hoje vamos ler o Salmo 70. Salmo 70. Vamos continuar firmes aí, tá? E dia 1º de janeiro está chegando. Dia 1º de janeiro vamos iniciar o nosso outro projeto, que é a leitura bíblica anual. Dia 1º de janeiro estaremos lendo, e depois eu vou falar melhor sobre isso em outras lives. Vamos estar iniciando o primeiro capítulo de Gênesis, tá? Quando chegar dia 31 de dezembro, estaremos lendo o último capítulo de Apocalipse, tá bom? Vamos caminhar junto na leitura da palavra completa de Deus em um ano, tá bom? Mas depois eu explico mais sobre isso. Fica atento aí no meu perfil, eu vou estar sempre postando alguma coisa até o dia 1º de janeiro, nos orientando de como vamos fazer isso, tá bom? Que Deus os abençoe, obrigado pelo carinho de todos, obrigado por vocês estarem aqui, amo vocês em Cristo e vamos caminhando, estamos juntos aí, caminhando para o céu e logo, logo estaremos lá com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos sempre. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã.